Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 1. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Então veja bem, Jesus como Messias, como Senhor, indo além de ser rabino, mestre, rabi ali na Galileia, ele já querendo assumir uma posição sobre todo Israel. Ele é o Messias dos judeus, ele é o Salvador. Ele assume uma posição de que realmente, pela profecia, ele é aquele que vai ensinar a lei, vai praticar a lei, vai cumprir toda a lei e vai mostrar para Israel como deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito em todos os pontos, pingos, o tio, todas as vírgulas, os acentos, tudo relativo à lei. Ele então vai ensinar o povo a lei, o povo vai aprender agora com o Messias. Ele será superior a Moisés, que entregou a lei. O Messias vai falar da lei, cumprir toda a lei, Israel vai aprender. Com isso, Israel vai agradar a Deus, Israel vai ser abençoado. Israel vai receber as suas promessas através do ministério do Messias. Então Jesus está se apresentando, ele próprio: eu sou. Eu que falo contigo, ele disse à mulher samaritana. Ele realmente, para ir para todo Israel, ele é mais do que um rabino local. Ele é agora o Messias nacional, de toda a nação eleita. Porém, os fariseus, os líderes da religião, os que têm o cargo, os que têm o privilégio, os que têm o poder religioso, político em Israel, eles estão preocupados. Porque se eles admitirem que aquele Jesus realmente é o Messias, é o Cristo no grego, é o Messias no hebraico, é o Senhor de Israel, eles terão que passar a liderança, a direção das doutrinas, do ensino, do caminho, do que o povo deve fazer, como deve fazer, para esse Messias. Ele será como Davi, como um rei para Israel. O Messias será o rei dos judeus. Ele será maior do que Moisés. Ele terá todo o direito de liderança. Isso vai abalar todo um sistema de cargos e salários e benefícios e autoridade e honra e orgulho que eles querem, que eles reivindicam, que eles estão passando ali de pai para filho, estão passando dentro das suas amizades, dentro dos seus interesses. Então, eles estão muito atentos e estão querendo achar os defeitos. Não estão querendo aceitar a Jesus como Messias. Eles estão de má vontade. Eles querem, em toda atitude, em todo movimento, quando eles começam a ouvir que Jesus começou a falar, eles já começam a dizer um para o outro: olha, ele está falando, ouça bem. Você que ouve melhor, você que tem mais argumentos, um fariseu com o outro, ouça para pegarmos em alguma palavra, para que ele diga alguma coisa fora da lei, contra a Torá, contra o templo. Ele não deve ser o Messias, então ele vai se dizer, ele vai citar muitos textos, mas ele vai cair em outros. Nós vamos destroná-lo, nós vamos derrubá-lo, nós vamos prendê-lo. Ele não vai reinar sobre nós. Nós não vamos aceitar que alguém chegue desconhecido e do nada tome o nosso cargo, tome o nosso salário, tome nossas prerrogativas. Então, nesse momento, está sendo aqui em Lucas, está sendo dito que um sábado em que Jesus sai com os seus discípulos e passam no meio das searas, ali em algum ponto entre Galiléia e a Judéia e Israel, eles estão no caminho da missão,
do Messias se apresentar para todo Israel, ensinar e converter todo Israel e anunciar a chegada do reino de Deus e curar os enfermos. Então, nessa caminhada, os discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Os fariseus viram, disseram, mais um momento, é isso mesmo que nós queremos, eles estão errados, eles erraram. Os discípulos dele estão indo contra a lei, não é lícito, eles estão descumprindo a lei, eles não são discípulos do Messias, do ungido, do escolhido de Deus, para liderar o povo de Israel, a prática correta da Torá e a chegada da bênção de todas as promessas para Israel junto com o Messias. Então eles os acusam a Jesus de ter discípulos que desconhecem a Torá, que transgridem a lei, que então não podem estar arguindo para si mesmos, reivindicando uma liderança espiritual do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo deve liderar o povo de Israel. Nós já entendemos isso aqui em Lucas até o capítulo 6. Mas os líderes atuais, os líderes carnais, os líderes terrenos, não querem deixar essa liderança, não querem passar para ninguém. Então querem, de toda forma, saber que Jesus está errado e os seus discípulos também. Então, o versículo 3 diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, Jesus responde que ele está, sim, guardando a lei, ele quer guardar a lei, ele não quer desobedecer, ele não é rebelde, ele não desconhece a lei, ele conhece tanto a lei quanto a história. Ele conhece a história de Davi, sabe tudo o que Davi fez, então está relatando um momento adequado para aquela situação. Davi fez igual, Davi fez algo semelhante. Davi, na sua autoridade de rei, ele teve fome junto com os que eles estavam. A vida é mais importante do que a lei. Nesse momento em que alguém precisa ser salvo, não vai morrer de fome, nem mesmo um animal, se caísse em um buraco e fosse morrer, mesmo que fosse num sábado, não se poderia perder uma vida pela lei. Então a vida é superior, é mais importante. Então pode sim sempre salvar uma vida em qualquer momento, mesmo no sábado. Então Davi comeu, Davi é rei, tomou os pães da proposição que estavam ali na casa de Deus, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. Mas para salvar a vida dos homens que estavam com ele e do próprio Davi, eles estavam com fome, uma grande fome, precisavam de qualquer maneira, precisavam alimentar-se. Viram os pães, o pão da proposição salvou vidas. E essa é a maior missão da Torá, da palavra de Deus, da ordem de Deus, da vontade de Deus, é a salvação de vidas. Então não há o que se contestar se foi usado para salvar vidas. Nesse momento, Jesus também está se dizendo rei como Davi. Ele também pode, quando tiver fome, os homens que com ele estavam terem fome, eles podem comer porque ele está na mesma missão de Davi. Realmente o Messias, ele vem como alguém chamado até mesmo de filho de Davi, que vai dar continuidade ao ministério, ao reinado de Davi. Ele será rei, ele é descendente de Davi e vai reinar. Então ele também poderia citar Moisés e dizer: aqui está quem é maior do que Moisés. E ele diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ele está valorizando o sábado. Ele não está descartando, desfazendo do sábado. Ele está dizendo: o sábado é importante. Eu conheço a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu não vou desobedecer enquanto estiver aqui com vocês na terra. Eu não vou desobedecer nada da lei. Mas, para salvar, para cumprir o meu ministério,
eu vou atuar como Senhor de tudo, até do sábado, até da própria Torá, até do que Moisés trouxe numa tábua de pedra, escrito lá no Monte Sinai, as tábuas da lei, as tábuas principais da lei, as primeiras tábuas da lei, a lei do Sinai, os 10, conhecido por nós como 10 mandamentos. E o sábado estará incluído, como não matarás, não roubarás, também vamos guardar o sábado. Sim, vamos guardar o sábado. Mas quando formos salvar uma vida, até do sábado, eu serei o Senhor para salvar, para curar, para libertar. Então, o reino de Deus vem para trazer vida, paz, alegria. E o sábado vai ser submisso à vontade do Messias, de Jesus, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de salvar, de libertar, de curar. Então serão curados no sábado, serão libertos no sábado, vão saciar a sede, vão se alimentar no sábado, terão vida também no sábado. A vida vai ser resgatada, abençoada até no sábado. Jesus está dizendo, até um momento importante que eu valorizo na Torá, que é o sábado, mas mesmo assim, até no sábado, eu vou salvar, eu vou alimentar, eu vou dar de beber, eu vou curar, vou realizar a obra para a qual eu vim, fui enviado pelo Pai. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo e possa realizar a obra do Pai, a obra de Deus, por toda a terra com o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.